Oi, então nós vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje vai ser uma comparação sobre a saga Jogos Vorazes, a Guerra Fria e Big Brother Brasil. The Hunger Games, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Jogos Vorazes, e em Portugal, Os Jogos da Fome, é uma franquia de livros e filmes de aventura, ação, em um futuro distópico e pós-apocalíptico para jovens e adultos, escrito pela norte-americana Suzanne Collins. The Hunger Games é ambientado em uma nação chamada Panem, durante um período futurístico não definido após a destruição da América do Norte. Panem é formada por uma poderosa cidade central, conhecida como Capital, que é rodeada por 12 distritos mais pobres, definidos por uma sequência numérica que vai de 1 a 12. Algum tempo antes do início dos eventos do livro, havia o 13º distrito, que foi eliminado pela capital nos chamados Dias Escuros por terem se rebelado. Para evitar novos levantes e lembrar as pessoas do seu poder, a capital criou os Jogos Vorazes, uma competição anual que é transmitida ao vivo pela televisão para toda a população de Panem. Katniss Everdeen mora no Distrito 12 com a mãe e a irmã, 4 anos mais nova. Katniss perdeu o pai em uma explosão numa mina de carvão quando tinha 11 anos, sendo essa a perda um forte paralelo com a própria autora. Katniss sustenta sua família caçando ilegalmente na floresta junto com seu melhor amigo Gale. No dia da colheita, sua irmã mais nova é selecionada para participar dos Jogos Vorazes, mas ela se oferece para ir em seu lugar. O outro tributo do Distrito 12 é Peeta Mellark, o filho do padeiro, que tem a mesma idade de Katniss e estuda na mesma escola que ela. Apesar de não ter muito contato com Peeta, a garota sente que lhe deve algo por ele lhe ter oferecido pão quando sua família estava faminta, pouco após a morte do pai. Depois de selecionados, Katniss e Peeta são levados para a capital, onde se encontram com os outros tributos. Eles têm como mentor Haymitch Abernathy, o único morador do Distrito 12 ainda vivo que venceu os jogos no passado, e tornou-se alcoólatra. Katniss conhece Cinna, o estilista responsável por sua aparência nas apresentações em público, que são importantes para ajudar na obtenção de patrocinadores, pessoas que pagam para que o tributo receba ajuda, como suprimentos e remédios, quando estiver na arena. Esse é um detalhe muito importante. Se a ajuda para sobreviver na arena depende de patrocinadores, ou seja, de um público que está assistindo os jogos, eles só vão ajudar de quem eles sentirem afinidade de acordo com seus gostos pessoais. E isso não é algo muito diferente do que votar no BBB para ajudar o participante que você mais gosta. Toda essa ideia de reality show, principalmente o Big Brother, vem da obra 1984 de George Orwell. Publicado em 1949, virou minissérie, filmes, inspirou quadrinhos, mangás e até uma ópera. Mas ganhou renovados holofotes em 1999, quando a produtora holandesa Endemol batizou seu reality show de Big Brother, o mais sinistro personagem, ou melhor, entidade do livro. No enredo que tem Londres como cenário, na fictícia Oceânia, tudo gira em torno do grande irmão. O Big Brother é o líder máximo. Assumiu o poder depois de uma guerra de escala global, análogo à Segunda Guerra, porém com mais explosões atômicas, que eliminou as nações e criou 3 grandes estados transcontinentais totalitários. A Oceania reúne a ex-Inglaterra, as ex-Américas, ex-Austrália e Nova Zelândia e parte da África. É um mundo sombrio e opressivo. Cartazes espalhados pelas ruas mostram a figura bizonha da autoridade suprema e o slogan: "O grande irmão está de olho em você". E está mesmo, literalmente, graças às teletelas. Espalhadas nos lugares públicos e nos recantos mais íntimos dos lares, elas são uma espécie de televisor capaz de monitorar, gravar e espionar a população, como um espelho duplo. A intimidade era tão devastada ali quanto na casa do Projac, que sediou a última edição do Big Brother Brasil. As teletelas do livro são ferramentas de controle, estão em todo canto, transmitem mensagens e monitoram ao mesmo tempo. Vamos voltar agora a Jogos Vorazes. Ao longo dos dias na capital, Katniss e Peeta são submetidos a uma transformação em suas aparências, são treinados e fazem apresentações em público. Durante uma entrevista, Peeta revela o seu amor não correspondido por Katniss. A garota acredita que a atitude dele faz parte de sua tática para conseguir patrocinadores e resolve assumir que também gosta dele. E olha só, o que é que geralmente acontece em toda edição de BBB? Sempre surge um casal dentro da casa que desperta a simpatia do público e os próprios participantes sabem que formar um casal lá dentro deixa eles mais seguros teoricamente. Supostamente, devido à imagem de amantes desafortunados que a audiência tem de Katniss e Peeta, é anunciada uma nova regra durante os jogos.
Caso 2 tributos de um mesmo distrito sejam os últimos a sobreviver, os 2 serão considerados vencedores. Vemos então que as regras do jogo podem ser mudadas de acordo com a aceitação popular ou não. Depois de ouvir isso na arena, Katniss sai à procura de Peeta. Quando finalmente o encontra, descobre que ele está gravemente ferido. Ela encontra um abrigo para os dois em uma caverna e cuida dele enquanto age como uma garota apaixonada para manter a audiência interessada nos dois. Isso lembra muito as estratégias que os participantes do BBB vivem articulando, achando que o público está assistindo vai gostar de suas atitudes. Claro que no caso de Katniss é mais compreensível, já que estamos falando de sua sobrevivência. Quando Katniss e Peeta são os 2 últimos tributos, os idealizadores dos jogos mudam as regras novamente e, em uma clara tentativa de conduzir os jogos a um final dramático, dizem que apenas uma pessoa poderá vencer a competição. E quem acha que no BBB não existe claramente um projeto para aumentar a dramaticidade dentro da casa, está sendo claramente ingênuo também. Mas ao invés de competir para ver quem sai vitorioso, ambos concordam em cometer suicídio simultaneamente ingerindo amoras envenenadas, pois não queriam conviver com o fato de terem matado um ao outro e tinham esperança de que a capital iria preferir 2 vencedores ao invés de nenhum. A estratégia funciona, e Katniss e Peeta são declarados vencedores da 74ª edição dos Jogos Vorazes. Embora tenham sobrevivido aos desafios da arena e seja tratada como heroína pela população, Haymitch alerta Katniss de que ela se tornou um alvo político por ter desafiado os autoritários líderes de sua sociedade publicamente, já que foi sua ideia de ingerir as amoras. Peeta fica decepcionado ao descobrir que para Katniss seu relacionamento tinha sido uma manobra para conquistar a simpatia do público, e ela surpresa por ele ter sido verdadeiro quanto aos seus sentimentos. Não é à toa que muitos casais que começam dentro do BBB terminam dentro da casa também. Katniss é visitada pelo presidente Snow, que comanda Panem. Ele deixa claro que ela está em risco por ter quebrado as regras dos jogos e feito com que fosse possível que ela e Peeta vencessem, o que foi considerado por todos um desafio à capital, e inspirou o início de levantes nos distritos. Para evitar que ela e as pessoas que amam sejam punidas, Katniss precisa convencer a todos de que o único motivo de não ter tentado vencer os jogos sozinha foi estar apaixonada por Peeta. O presidente Snow anuncia então que para um novo massacre quaternário, os Jogos Vorazes especiais que ocorrem a cada 25 anos, os enviados de cada distrito serão 24 antigos vencedores. Como é a única vencedora feminina do Distrito 12, Katniss é enviada, e quando Haymitch é sorteado como tributo masculino, Peeta se voluntaria para ir no seu lugar. Em sua entrevista com Caesar Flickerman, Katniss usa um vestido de noiva, criado por seu estilista Cinna. Ao mostrar o vestido para a plateia, ele queima revelando um vestido com a aparência de um tordo, o símbolo de Katniss. A capital entende isso como mais um ato de rebelião, o que faz o estilista criador do vestido, Cinna, ser morto antes de Katniss entrar na arena. Na entrevista de Peeta para proteger Katniss, ele inventa que os dois se casaram e que Katniss está grávida. O poder da fofoca e dos tabloides de celebridades vão à loucura com essa notícia. Precisamos de uma pausa para falar que o romance nunca foi o foco nessa história, e sim utilizado como uma crítica a essa idealização de romance em aventuras. O papel da mídia em Jogos Vorazes não é apenas alienar ou oprimir. O objetivo principal e o poder da mídia aqui é o branding. A televisão é usada para construir a reputação da capital, para noticiar as medidas boas que acontecem pelo país e para levar os Jogos Vorazes para todos os lares. Tudo isso usando de violência e opressão sutis para lembrar a população quem manda. A mídia em Jogos Vorazes é um canal para manipular a população a ter boas impressões sobre o governo e sobre quem souber se aproveitar dela. Por isso ela usa, inconscientemente, a morte de Rue e conscientemente o romance com Peeta. Antes de sua primeira entrevista, Haymitch diz que ela precisa ser menos como ela mesma, que precisa ser menos bruta e arredia e mais aberta e simpática, mesmo que seja apenas um personagem. Quanto mais os espectadores gostarem dela, mais tempo nos jogos ela terá. É aqui, nesse romance, que a autora faz a sua crítica mais forte na sociedade. Ela coloca os dois protagonistas fingindo um romance para atrair o gosto da população de Panem. Ao mesmo tempo, muitos leitores da saga começam a fantasiar o possível romance que se desenrola na história. Mas esse nunca foi o foco. O romance entre os dois acontece de uma maneira orgânica, espontânea. E para quem resume Jogos Vorazes em seu triângulo amoroso, saiba que a autora está justamente criticando essas pessoas que se preocupam com o relacionamento do casal do que com o cenário político da história.
pois quem se preocupou mais com o romance do casal claramente agiu igualzinho ao público de Panem que assistia a todas as notícias da TV. Vocês foram tão iludidos quanto a população de Panem assistindo os programas de fofocas e de celebridades, e a autora estaria bastante decepcionada com vocês. Na terceira parte da saga conhecemos a presidente Alma Coin, que foi a presidente do Distrito 13 e a líder da rebelião contra a capital. Embora o presidente Snow ainda fosse o antagonista da série, ela é a antagonista escondida principal, mas é revelada em A Esperança. Chegamos então ao ponto mais importante da saga e no qual as referências sobre a Guerra Fria e suas propagandas são as mais evidentes. Temos então uma grande guerra para começar, de um lado a capital, do outro os demais distritos liderados pelo Distrito 13. Duas grandes potências prestes a se chocar. Que nem a Guerra Fria, na lendária disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo versus comunismo. Sendo assim, temos a analogia perfeita do Distrito 13 como a União Soviética e a capital como os Estados Unidos. Simplificando ao máximo é assim: os Estados Unidos e o capitalismo e boa quantidade de ditaduras como as brasileiras representam a Panem. Esse lado é um pouco mais complexo porque é a metade do mundo misturada para representar um só país fictício. Já o outro lado da União Soviética e das ditaduras comunistas, como a China, representam o Distrito 13. Vamos começar pelo Distrito 13, que é mais fácil de analisar. Lembrando que comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende promover o estabelecimento de uma sociedade igualitária, sem classes sociais e apátrida, baseada na propriedade comum e no controle dos meios de produção e da propriedade em geral. Ou seja, no comunismo, tudo tem que ser do povo e é o próprio povo que consegue tomar o poder. Isso também é mais ou menos o modo como o Distrito 13 se organiza. A comida é dividida, lugares para morar, as roupas, o trabalho, tudo dentro de uma igualdade. Mas como nós vemos nos comunismos e no Distrito 13, as pessoas começam a viver infinitamente em uma situação de esforço coletivo, ouvindo ordens de alguém para chegar a um futuro ideal que parece nunca chegar. Pior ainda, ocorre o risco do poder ser dominado por alguém que esquece os objetivos iniciais ou os ignore e governe com mão de ferro. Enquanto isso, a capital, ou os Estados Unidos, é o lugar dos sonhos, dos prazeres, da diversão e com acesso a tudo. Já os distritos super explorados pelos Estados Unidos ou a capital acabam sofrendo com a mão de ferro do governo e trabalhando para sustentá-lo. Nos distritos se sofre todo tipo de problema comum nas explorações do capitalismo, a falsa liberdade, a exploração, a manipulação ideológica como a da meritocracia. Outro ponto interessante dessa comparação é a que traz os Estados Unidos para mais perto ainda da capital e o Distrito 13 para a União Soviética, a guerra ideológica. O nome Guerra Fria resume um conflito silencioso que ocorreu de vários modos e não como a guerra em si. Isso é exatamente o que acontece na maior parte de A Esperança, a invasão da capital e a ação é só no final. No livro temos uma grande guerra de propaganda, com o Distrito 13 usando a Katniss de um lado e a capital usando o Pita do outro. Isso para que o povo seguisse um ou outro. E no mundo real, até hoje aqui no Brasil, que sofreu muito da influência estadunidense, há uma carga negativa na palavra comunista. Voltando para o livro. Em uma primeira fase, os distritos começam a se revoltar contra a capital e acontecem uns conflitos localizados, com o Distrito 13 apoiando os rebeldes e o governo tentando se segurar. E no mundo real, muitos dos conflitos entre Estados Unidos e União Soviética que aconteceram pelo mundo. Um exemplo clássico e que tem ligação direta com a Suzanne Collins é o da Guerra do Vietnã, que era dividido entre a parte norte de influência comunista e a parte sul de influência capitalista. A grande questão é que em Jogos Vorazes, Katniss perde a confiança nos dois lados. A capital sempre foi um problema e ela nunca concordou com a ideia de meia dúzia viver com tudo, enquanto o resto morre de fome trabalhando para eles. Depois, no Distrito 13, ela percebe que está tomando o mesmo caminho, que pode acabar virando uma Panem inversa. Ela enxerga que em nenhum dos lados é tão bom assim e com a morte de Snow e de Coin, ela cria uma chance então de ser algo mais parecido com uma democracia. Então é isso, turminha. Terminamos a aula de hoje. Tchau, tchau e lavem as mãos.